Ela namorou com Red Fox em segredo. Agora sabemos o motivo. Nancy Kulp nasceu a 28 de agosto de 1921 em Harrisburg, Pensilvânia. Nancy Jane Kulp foi uma atriz norte-americana cuja voz inconfundível presença, marcante e notável sentido de humor, fizeram dela uma atriz de personagens muito acarinhada na era dourada da televisão. Embora seja mais conhecida pela sua inesquecível interpretação de Miss Jane Hathaway em The Beverly Hillbillies, a sua vida e carreira abrangeram muito mais do que um único papel icônico. Desde os seus primeiros anos como estudante e militar durante a guerra, até ao seu trabalho em Hollywood e a sua posterior incursão na política e na educação, Nancy Kulp deixou um legado que reflete a sua inteligência, coragem e determinação. Nancy Jane Kulp cresceu na pequena cidade de Mifflintown, na Pensilvânia, antes de se mudar para o condado de Miami-Dade, na Flórida, durante a adolescência. Aluna brilhante e determinada, ingressou no Florida State College for Women. Hoje, Florida State University, onde se licenciou em jornalismo. Kulp era conhecida pela sua inteligência aguçada e ambição precoce, características que a acompanhariam ao longo da vida. A sua curiosidade acadêmica levou-a a prosseguir os seus estudos na Universidade de Miami, onde obteve o mestrado em inglês e francês. O amor de Kulp pela linguagem e pela escrita direcionou-a inicialmente para uma carreira no jornalismo. Antes de representar, trabalhou como redatora num jornal de Miami e mais tarde no departamento de publicidade da MGM Studios, experiências que a expuseram ao funcionamento interno da indústria do entretenimento. Estes trabalhos nos bastidores proporcionaram uma visão valiosa e, por fim, alimentaram o seu desejo de estar do outro lado das câmaras. A sua vida deu uma reviravolta dramática durante a Segunda Guerra Mundial, quando Kulp interrompeu a sua promissora carreira nos mídia para servir o país. Em 1944, ingressou na Reserva Naval dos Estados Unidos. Demonstrando patriotismo e bravura, serviu com distinção e alcançou o posto de tenente júnior. Esta fase militar da sua vida ajudou a moldar o seu forte sentido de disciplina e liderança, bem como um compromisso vitalício com o serviço público e o dever cívico. Poucas atrizes do seu tempo podiam reivindicar tal experiência em primeira mão no serviço militar, e Kulp vestia o seu uniforme com tanto orgulho como qualquer papel que interpretou posteriormente na televisão. Nancy Kulp iniciou a sua carreira de atriz no início da década de 1950. O seu charme peculiar, a sua estatura imponente e a sua voz inconfundível cedo chamaram a atenção dos diretores de casting em busca de atrizes com personalidades únicas. Apareceu em papéis secundários em filmes como The Model and the Marriage Broker, 1951, Shane Mill, 1953 e A Star is Born, 1954, interpretando geralmente solteironas secretárias ou excêntricas, residentes de pequenas cidades. Estes papéis podem ter sido pequenos, mas Kulp tornou cada um memorável com as suas interpretações cheias de nuances. A sua grande oportunidade surgiu quando foi escolhida para o papel de Miss Jane Hathaway, a eficiente e recatada secretária do banqueiro Milburn Drysdale na sitcom da CBS The Beverly Hillbillies, de 1962 a 1971. A interpretação de Miss Hathaway por Kulp foi magistral. Interpretou o papel com uma mistura de profissionalismo rígido e um subtil anseio romântico, especialmente na sua paixão não declarada pelo ingênuo Jethro Bodine, interpretado por Max Baer Jr. As suas reações impávidas, comédia física e postura digna fizeram dela uma das favoritas dos fãs e valeram-lhe uma nomeação para um Emmy em 1967 como melhor atriz secundária em série de comédia. A sua prestação ajudou a consolidar o sucesso da série e garantiu a Kulp um lugar permanente na história da cultura pop americana.
Para além de The Beverly Hillbillies, participou em dezenas de séries televisivas entre as décadas de 1950 e 1980, incluindo Perry Mason, The Bob Cummings Show, Sanford and Son, The Love Boat e Murphy Brown. Sua versatilidade permitiu-lhe interpretar papéis cômicos e dramáticos com igual mestria. Ela também emprestou a sua voz a vários desenhos animados para a televisão, demonstrando a sua ampla gama vocal e interpretação singular. Após o seu percurso na indústria do entretenimento, Cope iniciou uma nova fase da sua vida, marcada pelo serviço público e pela educação. No início da década de 80, candidatou-se ao Congresso pelo 9º Distrito da Pensilvânia pelo Partido Democrata, defendendo a justiça social, a proteção ambiental e a melhoria da educação. Embora tenha perdido as eleições em parte devido à forte oposição republicana e à controversa falta de apoio do seu antigo colega de elenco Buddy Ebsen, a sua candidatura exemplificou a sua coragem e princípios inabaláveis. Após o seu percurso político, Cope regressou à vida acadêmica. Lecionou representação e teatro no Juniata College, na Pensilvânia, partilhando a sua experiência e amor pelas artes performativas com jovens aspirantes a atores. Os seus alunos admiravam-na pela sua honestidade, intelecto e humildade. Tanto na sala de aula como no set de filmagens, Cope era conhecida pela sua meticulosa atenção aos detalhes e pela sua paixão por contar histórias. Nancy Cope casou com Charles Malcolm Dacus a 1 de abril de 1963. 1951, no condado de Dade, na Flórida, durante os primeiros anos da sua transição para a indústria do entretenimento. O seu casamento, embora relativamente discreto, durou uma década, até terminar em divórcio em 1961. Apesar de pouco se saber publicamente sobre a natureza da relação ou os motivos da separação, Cope raramente falava sobre o casamento em entrevistas, preferindo concentrar-se nas suas conquistas profissionais. O divórcio coincidiu com a ascensão da sua carreira televisiva, sobretudo após o reconhecimento que conquistou com o papel de Miss Jane Hathaway em The Beverly Hillbillies, série que estreou na década de 1960. No ano seguinte, em 1962, o fim do casamento marcou um ponto de viragem na sua vida pessoal, após o qual Cope permaneceu solteira, dedicando grande parte do seu tempo ao trabalho e mais tarde ao serviço público e à filantropia. Após a sua retirada da representação, no final da década de 1980, Cope entrou numa fase mais tranquila e introspectiva. Mudou-se para uma quinta rural, em Connecticut, procurando paz e sossego longe dos holofotes que outrora definiram a sua carreira. A vida na quinta ofereceu-lhe a oportunidade de se reconectar com a natureza e desfrutar de um ritmo mais lento que contrastava fortemente com a agitação de Hollywood. Durante este período, Cope também lecionou representação e teatro, partilhando a sua vasta experiência com aspirantes a artistas. Os seus alunos descreviam-na frequentemente como uma pessoa calorosa, perspicaz e profundamente comprometida com a arte da representação, encontrando inspiração no seu percurso profissional singular e na sua autenticidade inabalável. Mais tarde, Cope mudou-se para Palm Springs, na Califórnia, uma cidade conhecida não só pelas suas paisagens desérticas deslumbrantes e pelos seus residentes famosos, mas também pelo seu forte sentido de comunidade e compromisso com causas de caridade. Em Palm Springs, Cope dedicou-se ao trabalho filantrópico, investindo o seu tempo e energia em diversas organizações locais. Uma das suas principais afiliações foi com a Humane Society of the Desert, refletindo o seu amor pelos animais que a acompanhou durante toda a sua vida. Apoiava ativamente iniciativas que visavam o resgate e reabilitação de animais maltratados ou abandonados e defendia frequentemente a posse responsável de animais de companhia. Cope era também membro da Desert Theater League, através da qual se mantinha ligada à comunidade das artes performativas. O seu envolvimento incluía assistir a apresentações, orientar jovens atores e ocasionalmente participar em produções teatrais locais.
Isto permitiu-lhe continuar a cultivar a sua paixão pela representação, mesmo depois de se afastar das telas. A sua presença no panorama teatral local era celebrada e era admirada pela sua humildade e disponibilidade para retribuir à comunidade artística que um dia a impulsionou para a fama nacional. Além disso, ela dedicou os seus esforços à United Cerebral Palsy, uma organização sem fins lucrativos que apoia pessoas com paralisia cerebral e outras deficiências de desenvolvimento. O seu trabalho com a UCP incluiu angariações de fundos-campanhas de sensibilização pública e apoio prático em eventos. O empenho de Culp nesta causa realçou a sua compaixão e o desejo de fazer uma diferença tangível na vida de outras pessoas, principalmente daquelas que enfrentam desafios físicos. Nos seus últimos anos, o legado de Nancy Culp expandiu-se para além dos seus papéis televisivos, tornou-se conhecida em Palm Springs e noutros lugares como uma pessoa compassiva e civicamente empenhada, seja a cuidar de animais, a incentivar atores principiantes, ou a defender os direitos das pessoas com deficiência. A vida de Culp depois de Hollywood foi marcada pelo propósito, pelo serviço e por uma generosidade de espírito duradoura. Durante décadas, os fãs da televisão clássica talvez nunca tivessem imaginado uma ligação entre duas estrelas adoradas, mas completamente diferentes. Nancy Culp, a atriz refinada e espirituosa mais conhecida pela sua interpretação da recatada e correta Miss Jane Hathaway em Os Beverly Hillbillies. E Redd Foxx, o comediante irreverente e astuto que alcançou a fama como o espirituoso Fred Sanford em Sanford and Son. Mas nos bastidores da era dourada de Hollywood, os dois partilhavam um laço não só inesperado, mas profundamente cativante, e que durante muitos anos foi mantido em segredo do público. Nancy Culp e Redd Foxx circulavam em círculos profissionais muito diferentes. Culp, com o seu intelecto apurado, presença digna e experiência no jornalismo e no exército, tinha a reputação de ser uma mulher reservada e séria. Era licenciada em jornalismo pela Universidade Estadual da Flórida e serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial como membro da Reserva Feminina. O seu percurso até a representação começou quase por acaso, quando a sua voz articulada e presença marcante lhe valeram pequenos papéis no início da década de 1950. Cedo ficou marcada pelo papel da intelectual excêntrica e solteirona, numa série de personagens marcantes, sendo a mais famosa delas Jane Hathaway, a secretária recatada em Os Beverly Hillbillies de 1962 a 1971. Redd Foxx, por outro lado, era uma potência da comédia crua mergulhada no mundo do stand-up picante e das rotinas de discoteca. Muito antes de a televisão aberta suavizar a sua imagem, conhecido como o rei dos discos de festa, Fox construiu a sua carreira inicial no circuito de entretenimento negro, conhecido como Chitlin Circuit, criando uma persona irreverente, faladora e cheia de humor ácido. Quando fez a transição para a televisão, trouxe essa mesma energia para Sanford and Son, uma série exibida na década de 1970 que o tornou um nome conhecido em todos os lares. O seu estilo, a sua desenvoltura e a sua franqueza sem rodeios diferenciavam-no do tom reservado e ponderado de alguém como Nancy Culp. Então, como é que duas pessoas tão diferentes se juntaram de acordo com fontes próximas que revelaram mais tarde pormenores? Guardados as 7 chaves, a sua relação floresceu durante um período em que ambos, os astros, navegavam pelas complexas correntes da fama, da identidade pessoal e do olhar sempre atento da imprensa. Segundo consta, conheceram-se num evento de beneficência em Los Angeles no final da década de 1960, época em que ambos os atores estavam no auge da fama televisiva. Embora as suas personas públicas não pudessem ser mais diferentes, conectaram-se a um nível mais profundo e intelectual. Ambos eram conhecidos por serem leitores vorazes,
apaixonados pelos direitos civis e destemidos por desafiar as expectativas da sociedade nas suas vidas privadas. Acreditasse que a razão pela qual o seu relacionamento permaneceu em segredo durante tanto tempo foi o intenso escrutínio da época. Não só eram um casal interracial num período em que tais relações enfrentavam frequentemente reações negativas, como ambos eram pessoas extremamente reservadas. Coop, que nunca se assumiu publicamente como gay ou bissexual, era conhecida por evitar perguntas sobre a sua vida pessoal. Enquanto isso, Fox tinha os seus próprios motivos para manter os seus relacionamentos amorosos em segredo, uma vez que estava a lidar com uma imagem pública turbulenta moldada por múltiplos casamentos e lutas pessoais. Há também especulações de que o relacionamento era mais do que apenas romântico. Era uma verdadeira sintonia de mentes. Coop admirava a abordagem destemida de Fox à comédia e aos comentários sociais, enquanto Fox, segundo consta, se sentia atraída pelo seu intelecto, humor ácido e sentido de humor. A química entre eles, embora nunca demonstrada no ecrã, era evidente para aqueles que os viam juntos em encontros, privados e festas onde se envolviam em longas conversas, muitas vezes rindo e debatendo até altas horas da madrugada. No final, a sua relação pode ter sido passageira ou simplesmente um capítulo nas longas e complexas vidas que ambos levaram, mas à medida que mais histórias vieram a público nos anos que se seguiram às suas mortes, Coop faleceu em 1991, Fox também. Em 1991, a imagem da ligação entre ambos tornou-se mais clara. O que partilhavam não era apenas um romance secreto, mas um respeito mútuo e uma amizade silenciosa que desafiava as expectativas e as barreiras sociais. A sua história é um lembrete comovente de que, mesmo no glamour e no espetáculo de Hollywood, algumas das relações mais significativas acontecem longe dos holofotes, enraizadas na amizade, na compreensão e na vontade de ver para além dos papéis que os outros nos atribuem. No final, a verdadeira razão pela qual a sua relação permaneceu oculta durante tanto tempo pode não ter sido um escândalo, mas simplesmente o desejo de proteger algo raro e genuíno num mundo que tantas vezes procura definir as pessoas apenas pela aparência. Nancy Coop, mais conhecida pela sua interpretação da recatada e elegante Miss Jane Hathaway, na série de sucesso The Beverly Hillbillies, enfrentou graves problemas de saúde no final da sua vida. Fumador de longa data. O hábito de Coop contribuiu provavelmente para o desenvolvimento da doença, que acabaria por lhe tirar a vida. Tal como muitos da sua geração, começou a fumar numa altura em que os riscos para a saúde associados ao consumo de tabaco ainda não eram conhecidos, não eram amplamente reconhecidos, e os cigarros eram frequentemente retratados como elegantes e até sofisticados. Infelizmente, décadas de consumo de tabaco teriam consequências duradouras. Em 1990, Coop foi diagnosticada com cancro. Uma revelação que marcou o início de um capítulo final difícil e doloroso na sua vida. Embora o tipo específico de cancro não tenha sido divulgado publicamente, ela submeteu-se corajosamente à quimioterapia na tentativa de combater a doença. A quimioterapia, um tratamento agressivo, mas muitas vezes necessário, é conhecida pelos seus efeitos secundários debilitantes, incluindo fadiga, queda de cabelo, náuseas e comprometimento do sistema imunitário. Apesar do impacto físico e emocional que o tratamento causou, Coop enfrentou a sua doença com a mesma resiliência e elegância que caracterizaram grande parte da sua vida e carreira. No entanto, em 1991, apenas um ano após o diagnóstico inicial, o seu estado clínico tinha se agravado significativamente. O cancro tinha se espalhado, indicando que tinha metastizado e que os tratamentos já não eram eficazes para conter a sua progressão. Amigos, familiares e fãs ficaram devastados com a rápida deterioração da sua saúde. A 3 de fevereiro de 1991, Nancy Coop faleceu aos 69 anos em Palm Desert, na Califórnia. Uma serena cidade desértica, onde passou os seus últimos anos.
A sua morte representou a perda de uma figura única e adorada na história da televisão americana. Uma mulher que não só divertiu milhões, como também abriu caminho como atriz cômica numa indústria dominada por homens. Após a sua morte, os restos mortais de Culp foram levados de volta para o seu estado natal, a Pensilvânia. Foi sepultada no cemitério presbiteriano de Westminster, em Mifflintown, uma pequena cidade situada no condado de Juniata. O ambiente tranquilo do cemitério reflete a dignidade serena da própria mulher e serve como um local onde admiradores e entes queridos podem prestar homenagem ao seu legado. Embora a sua presença física tenha desaparecido, as contribuições de Nancy Culp para a televisão, as suas performances memoráveis e o seu espírito pioneiro continuam vivos no coração daqueles que prezavam o seu trabalho e a sua vida.